Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver o que a mídia tá falando aí, repercutindo sobre a vitória do Flamengo, né? Mais um vídeo aí pra vocês. Nesse vídeo aí de placa, né? O Ricardinho mitou ali em favor do Flamengo, como sempre, né? Ele dá aquela puxada de sardinha pro lado da gente, né? Na verdade, pra mim, ele é muito lúcido, né? Nas coisas que ele enxerga. E também tivemos aí o René Simões refutando o Edilson Silva, né? Quando o Edilson Silva quis criticar o Juninho, né? Que veio do Azerbaijão. Eles até ficam engasgando, até a dificuldade para falar Azerbaijão, ó, quase que eu engajo também. Mas os créditos vai estar na descrição, tá? Verifica se você está inscrito no canal aí, deixa seu likezinho para dar essa ajuda aí, essa força, não custa nada, só um cliquezinho, tá? Comentem aí embaixo e vambora lá que aqui é sem enrolação. Flamengo e Vitória e Flamengo com vitória do Flamengo. Deu pra entender, com, né? O Bruno Henrique fazendo muita diferença. E o Arrascaeta fazendo uma jogada que há um tempo estava devendo, né? Pro seu torcedor, pra mim, é gol de craque, velho. Eu vi esse jogo quase todo. O Vitória fez um bom jogo. O Vitória conseguiu jogar contra o Flamengo, mas o Flamengo tem 4, 5 jogadores que são muito diferentes, né? E quando parecia que ia complicar, ele vai no banco e chama o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique é um jogador de mão cheia, né? O Bruno Henrique joga muito pelo lado esquerdo, joga muito como centroavante, se for preciso. O que o Felipe Luiz tem de elenco é algo assim espetacular. Espetacular. É o Flamengo que vai brigar muito pelo título brasileiro, mas muito, porque joga bola, soube controlar ontem, tirou alguns titulares. O Flamengo tinha jogado na quinta, né? Quinta-feira, 9h30 da noite, na Venezuela. Na Venezuela, foi direto para Bahia. Foi direto, né, para Salvador, isso aí. Então, assim, é um Flamengo que sobra. É um Flamengo muito bom. Soube controlar ontem o jogo. Fez 1-0, toma um empate. Dá a impressão de que não vai conseguir a vitória. E aí você chama do banco o Bruno Henrique e ele faz um gol do centroavante. Melhorou um pouco a atuação, porque o que a gente falou, né, em relação à estreia na Libertadores foi um time que assim, ficou devendo bastante em termos de intensidade. Muitos colocaram ou atrelaram o desempenho em relação a... Eu vou colocar a palavra soberba aqui, mas entendo, né? Aquele famoso, a gente consegue resolver a hora que a gente quiser. Foram muitos torcedores que falaram esse tipo de situação ontem. E claro que a gente tem que colocar também que o calendário ele é apertado. Vai ter jogo que você vai ter que só vencer, independente se vai jogar bem ou não. Torcedor do Flamengo, por muitas vezes, não tem paciência. Mas dá pra dizer que ontem foi uma vitória justa para uma segunda rodada de Brasileiro? Não, total. O Flamengo ontem não jogou se o Flamengo não ganha o jogo ontem, seria, em termos de desempenho, injusto. Um jogo muito bom no Flamengo. Com 10 minutos já poderia estar uns 2. O time tem 2 chances muito claras, o time controlou. É claro que a volta de jogadores de Arrascaeta e Gerson, por exemplo, eles dão uma outra configuração pensando no jogo da Libertadores, que era um time mais vertical, um time mais agudo, não tinha muita gente pra pensar o jogo. E não jogou bem a Libertadores, né? Não jogou bem, mas assim, o que eu queria muito pontuar desse Flamengo do Felipe Luiz é que, independente da performance, do desempenho, se vai ser bom como foi ontem, se foi ruim como foi na Libertadores, é a capacidade de competir, cara. Esse time do Flamengo, ele passou na mão de muitos treinadores, e é um time que em vários momentos, quando ele não jogava bem, ele também não era um time competitivo. Não era um time que pressionava a bola, que jogava numa rotação alta. O Felipe Luiz fala ontem de ter trocado alguns jogadores, porque quanto mais gente fresca ele fala, melhor para ele pressionar, porque ele quer um time muito agressivo. Só que essa questão da agressividade eu não acho que é só física no caso do Flamengo. Eu acho que o Flamengo o Flamengo ele tem uma reunião de jogadores muito técnicos. E você que jogou um pouquinho de bola na vida, sabe que aquele jogador da sua sala que tem um pouco mais de qualidade é o que marca menos, é o que larga. Isso é cultural no Brasil. O jogador que tem mais qualidade é quem corre a bola. Então é meio que natural no futebol o jogador que seja mais refinado, que seja o mais diferente, que ele se desapegue um pouco do jogo sem bola. Né? Entendeu? Porque ele fala, não, eu sou o cara, e isso acontece muito no Brasil. E esse Flamengo é uma reunião de jogadores muito técnicos já há muito tempo. E passaram muitos treinadores pelo Flamengo, e a gente viu times do Flamengo muito fortes tecnicamente, mas times que quando precisava ir pro contato, pra intensidade, ganhar jogo na marra como ganhou na Libertadores, sem jogar bem.
é um time que compete. Para mim, um dos grandes méritos do Felipe Luiz é esse. Fora da questão tática, a questão de rodar o elenco, enfim. Eu acho que o trabalho do Felipe é muito bom. Mas manter esses caras com fome, cara. Vários deles jogadores já ganharam muita coisa. Então, assim, o esse Flamengo... gol aí é de quem conhece, né? Não, Primeiro total. gol do Flamengo. É um Flamengo que mesmo quando não jogar bem, ele vai pelo menos ali se doar, vai ser agressivo, vai ser intenso. Então eu acho que o Flamengo está num caminho bem interessante se continuar com essa mentalidade. Sabe quem deve ver o Flamengo ficar desesperado? Seu amigo Edinaldo. Por quê? Porque esse Flamengo pode ganhar a Libertadores. E se o Flamengo ganhar a Libertadores, como é que faz no final do campeonato? Ele vai ter que abrir mão do brasileiro, né? Ou ele vai ter que ganhar com 8 rodadas de antecedência. Vai ter que ser isso. Tá achando que é fácil? A vida não é um morango, né? Não, é outra coisa que a gente tem que falar todo dia, cara. O calendário desse ano com esse Mundial aí, mano. Tá maluco. Esse Mundial é um trambolho que você põe no meio da sua sala. Se você for ver a logística do Flamengo para esse jogo, o Flamengo saiu... O Flamengo terminou o jogo quinta-feira na Venezuela quase meia-noite, no horário de Brasília. Até sair tudo. Aí voltou para Salvador, passa o dia todo viajando, um treino e foi jogar ontem. Não. É complicado você cobrar. O Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique virou e falou pra ele, eu tô morto. Como é que você vai cobrar intensidade, alto nível, nessa quantidade de jogos e com essa sequência? Joga a quarta agora. Já joga a quarta com o Central Córdoba no Maracanã. Faz o primeiro jogo em casa da Libertadores. Mas aí pode colocar até nós que nós ganhamos. Agora, a atuação de ontem, vocês elogiaram a atuação de ontem, acho que foi uma atuação muito boa. Ela foi consideravelmente melhor que a atuação da Venezuela na quinta-feira, né? Foi muito mais a cara daquele Flamengo que estreou contra o Internacional. Foi um Flamengo que finalizou muito e que poderia ter matado o jogo antes. Eu acho que no momento o trabalho do Felipe Luiz vai precisar focar nisso aí. Acho que a volta do Pedro pode ser muito importante para aumentar essa taxa de conversão, porque o Flamengo ontem de novo criou bastante. Foram 8 finalizações no alvo. Então criar esse time cria, fazer essa bola chegar, o Flamengo faz. Tá faltando essa efetividade. O Juninho Perereca não faz muito gol, né? Mas fez o gol da vitória lá na Venezuela. Mas ele tá dando uma zica também, né? Bola na trave. Ele mandou uma na trave ontem. Ele não tá errando de engrossar. Ele tá errando por... Não, mas é que assim, eu acho que... mano. Alguma vez na tua vida já erraste por pouco? Cara. E deu ruim? Deu ruim. Tá. Aí é errado do mesmo jeito. Errar por muito, errar por pouco, no final é tudo erro. Dependendo do erro, tudo erro. Não, mas no caso de um jogador finalizando, se o cara só chuta a bola na lateral, você vai falar, pelo amor de Deus. Mas isso aí é chuta só na trave também não resolve. A bola que ele acerta na trave, foi ele, né, que acerta aquele arco. Pô, você entra aquele gol que a rede estica. Golaço, ele mano, uma pancadão, velho. Mas a grande verdade é que o Flamengo tem o Pedro que tá retornando, e você tem um Bruno Henrique, que a gente não sabe se vai poder contar sempre com o Bruno Henrique pela idade, com problema de contusão, aquela história toda, como segundo centroavante, né? Como é que chama lá, o Luciano? Como é que é o Azerbaijão. país? O Azerbaijão. Eu queria saber quem é que tem um pacote do campeonato de lá para eu poder também dar uma olhada aqui, ver se tem mais algum jogador interessante. Ele até corre, né? Ele corre bastante. Mas o Juninho está cada vez mais, não só entrosado, mas ele cada vez mais parte desse grupo do Flamengo. É claro que ele precisa refinar, a gente vê aí a questão da tranquilidade nas finalizações, aliás, não só ele, como o próprio Cebolinha, mas ele tem cada vez mais sendo um cara importante. No jogo da Libertadores fora de casa, foi dele o gol da vitória. O Flamengo já não vencia um jogo da Libertadores fora de casa há 2 anos. Importante estrear com uma vitória em um local com altitude. Então, assim, é um jogador que vem crescendo nas mãos do Felipe Luiz. Ele vem trabalhando bastante com ele. O Pedro agora foi liberado, já está fazendo transição em campo, já foi relacionado, já começa a ser relacionado, salvo engano, acho que ele já foi relacionado. Então, assim, eu acho que o Juninho... a galera começa a ter menos desconfiança. Eu acho que ele vem provando dentro de campo que é um jogador que vai agregar bastante. O que eu ia dizer... posso falar, professor? Só tem preferência. Tem essa opinião do Edilson sobre o Juninho. A gente analisa o jogador, às vezes, só tecnicamente a performance dele dentro de campo. A gente esquece o contexto todo. Um garoto vem do Azerbaijão, né? E o que acontece? Ele cai num time
estrelado como é o Flamengo. Então, o que acontece com ele, mexe com ele. Ele vem para substituir o xodó da torcida, que é o Gabigol. Isso mexe com ele também. Então, à medida que ele vai jogando, e ele joga de uma forma diferenciada. No time que ele jogava, ele devia ser o cara. Aqui não, é uma peça. E essa peça tem que se ajustar a todos os outros. É que a gente fica pegando muito ponto. Nós temos a melhor saída de bola do futebol brasileiro, o Internacional e o Flamengo. A saída de bola é perfeita. Houve uma saída errada, isso acontece, vai tomar um gol. Mas é uma saída, isso é esporádico. O que aconteceu foi a lentidão nessa saída. A bola ia do Ortiz para o Léo Pereira, do Léo Pereira para o Ortiz para o Léo Pereira. E isso fez com que o jogo ficasse muito lento, muito arrastado, muito arrastado. Quando tomou o gol, acelerou. Teve chance de fazer 3 gols. Em 10 minutos teve chance de fazer 3 gols no Flamengo. Acho que o Nico está se ajustando àquela posição ali do lado do Pulgar, que é o melhor jogador de meio campo do futebol brasileiro. O Pulgar hoje, não tem a menor dúvida, ele faz isso com maestria. Lá na frente ele tem variado bastante a composição que ele faz, e essa questão que ele diz de 24 horas, isso vai muito do humor do jogador, porque quem viajou e não viajava com voos fretados, você passava isso o tempo todo. Você passava, chegava de madrugada, saía de madrugada. O que deve ter acontecido é que os jogadores do Flamengo pararam na imigração em Manaus. Aí o primeiro lugar que você para, você tem que fazer a imigração. Deve ter dado problema, aí mexeu com o humor do jogador. E aí quando você perde o humor, aquela rotina tranquila, o Flamengo tem uma rotina tranquila de aeroporto, sai por trás, não tem problema nunca. Deve ter dado um cansaço extra aí. O Flamengo está a 31 jogos dirigido pelo Felipe Luiz, empatou 1, ganhou 21 ganhou 21, empatou 9 jogos. São 30 jogos que esse time não perde. Então, tem alguma coisa diferente nesse time, que não é só os jogadores, porque outros times têm grandes jogadores. Você não pode discutir o elenco do Cruzeiro, não pode discutir o elenco do Atlético, o elenco do São Paulo. Todos são muito bons, mas o que faz o Flamengo jogar são esses ingredientes que eu vejo diferentes de outras equipes. Não vejo as outras equipes, falando que o Sorato falou muito bem, observou aí. 3 jogadores estavam pressionando a bola, e o De Arrascaeta foi que ele errou o passe, veio recuperar a bola, recupera a bola, entra e faz o gol. Então, é a cabeça que está sendo montada do Flamengo, faz diferença. Com a chegada a volta do Pedro, vai fazer mais diferença ainda. O Cebolinha tem que voltar a jogar o que ele jogava, porque não vem jogando o que jogava. A hora que voltar, fica muito bom. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. René Simões ali, lavou a égua pra cima do Edilson. O Edilson, criticar o Juninho, assim, não é um excepcional jogador, não, mas, o Juninho tem melhorado muito, cara. E aquela bomba que ele deu né, agora contra o Vitória, que acertou o travessão, ia ser um golaço se entra, entendeu? Pelo menos eu tô vendo ele tá marcando, tá em cima, tá ajudando na marcação quando vai fechar a linha. E eu tenho visto ele também participar de passes, né? Ele procura levantar a cabeça. O Carlinhos eu não via muito isso, ele levantar muito a cabeça, mas, cara, o Carlinhos eu acho que ele já não é tão bom assim, convenhamos. Ainda na mão de um técnico como o Tite, aí que o cara não ia sobressair em nada mesmo. Ele ficou ainda um tempo, o Felipe Luiz tentou um pouco, mas eu acho que se ele continuasse, de repente ele dava uma melhorada. O Felipe Luiz ia orientar ele um pouco melhor, acredito eu. Mas tanto que ele, se eu não me engano, ele até deu uma melhoradinha. Ele chegou a jogar um pouquinho com o Felipe Luiz. Mas é muito pouco. A camisa pesou muito para ele. E realmente o Carlinhos é de outra prateleira. Mas escreve aí nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam, né?
com o René Simões, ele para mim ele deu uma análise ali bem mais técnica, né? O cara manja de futebol e ele acabou mostrando que não é bem assim também, né? O Edilson foi buscar Azerbaijão, ele tentou tentou ali botar o cara para baixo. Essa é a verdade. Tentou jogar o Juninho lá para baixo. E eu não acho o Juninho tão ruim assim não. Eu acredito que o Carlinhos é bem pior que ele. Valeu? Então deixa esse likezinho aí para dar essa moral. Não custa nada, é só um cliquezinho, vai me ajudar muito aqui. Verifica se você está inscrito no canal. Comente aí embaixo, os créditos vai estar na descrição. E eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.